De quem é a responsabilidade quando há algum tipo de crime dentro de um condomínio residencial ou comercial? Muitas pessoas não sabem, mas a legislação dá às vítimas o direito de ressarcimento do prejuízo. O síndico deste prédio comercial em Brasília não poupa investimentos em segurança. Mandou instalar 200 câmeras de monitoramento e um sistema de alarme, além de contratar 16 vigilantes que se revezam durante todo o dia. Mensalmente a gente gasta em torno de R$32 mil com segurança, com vigilância. Isso envolve pessoal, envolve equipamentos. A gente procura não deixar que nada aconteça aqui. O reforço na segurança do condomínio deu resultado. Há mais de um ano o prédio não é assaltado. Mas nem sempre esses equipamentos impedem a ação dos criminosos. E quando uma situação dessas acontece dentro de condomínios residenciais ou comerciais, de quem é a responsabilidade pelos prejuízos? Um casal assaltado em pleno estacionamento de um hotel de Brasília procurou a justiça pedindo danos morais e materiais. O juiz entendeu que o estabelecimento comercial tinha que pagar pelos danos. Ao julgar o pedido, o juiz se baseou no artigo 927 do Código Civil, que estabelece que o dano deve ser reparado independentemente da culpa, quando a atividade desenvolvida implicar riscos para a pessoa. Também seguiu o artigo 932, que determina que donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos comerciais são responsáveis pela reparação civil. A decisão do magistrado foi fundamentada também no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que responsabiliza o fornecedor pela reparação dos danos relativos a problemas na prestação de serviços. O hotel recorreu, alegando que não houve negligência e que tem um sistema de segurança para evitar a ação de criminosos. Mas os desembargadores ratificaram a sentença de primeira instância e deve ser paga uma indenização de R$4 mil. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Délcio Júnior, especialista em direito condominial. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, de quem é a responsabilidade quando acontece algum tipo de crime dentro de um estabelecimento comercial? O Código de Defesa do Consumidor e o próprio Código Civil estabelecem responsabilidade objetiva e subjetiva. Quando o estabelecimento é comercial, a responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa, porque o consumidor está ali em virtude do comércio que é exercido. Então, para o bem ou para o mal, a legislação impõe a obrigação de reparar o dano para o comerciante. No caso de um condomínio ser residencial, a situação já é diferente. Nós temos que apurar a responsabilidade, porque a responsabilidade passa a ser subjetiva. E se for no estacionamento, por exemplo, no estacionamento de um supermercado, no estacionamento de um shopping? O STJ já vem posicionando há muito tempo, e os tribunais de justiça de cada estado também, de que mesmo os estacionamentos públicos externos ao shopping, a um centro comercial, ele só está atraindo pessoas em virtude do comércio exercido por aquele estabelecimento. Sendo assim, os tribunais vêm entendendo que existe sim a responsabilidade, porque se não fosse aquela atividade comercial, aquela pessoa não iria parar o seu veículo ali. E os meliantes, os bandidos também não estariam ali em virtude do grande fluxo de pessoas. E aí atrai a responsabilidade para o empreendedor comercial. Quer dizer, tem muitos shoppings, muitos estabelecimentos grandes, supermercados, que terceirizam esse estacionamento, às vezes estacionamento até subterrâneo do próprio estabelecimento, mas é uma outra empresa que explora. Mesmo assim, ela é corresponsável? Aí nós estamos falando sobre responsabilidade solidária. Né? O responsável primário é quem efetivamente está arrendando, está alugando aquele estacionamento público ou privado de forma mediante pagamento. Mas também existe a responsabilidade solidária porque o Código de Defesa do Consumidor assim impõe que o fornecedor, o atravessador ou o prestador de serviço, ele é responsável para quem fabrica e para quem vende o produto. Então, nós estamos falando sobre responsabilidade solidária do empreendimento de estacionamento e do empreendimento comercial que faz a venda do produto. Doutor, muitas vezes quando a gente chega nesses estacionamentos, existem algumas plaquinhas espalhadas por toda a localidade, informando que o estabelecimento não se responsabiliza por nenhum tipo de dano ou objeto deixado no veículo. Isso vale alguma coisa? Esse tipo de placa é meramente informativo, porque, como eu disse, a responsabilidade ela é objetiva. O fato de ter uma placa dizendo que o estabelecimento não é responsável, nada influi no direito do consumidor. E mais, os objetos deixados dentro do veículo, dentro de qualquer coisa, dentro de uma bolsa, é objeto de provas, mas o Código de Defesa do Consumidor também prevê a inversão do ônus da prova, porque se o consumidor não tem condições de fazer a prova positiva de que efetivamente aquele bem encontrava-se ali e foi furtado,
como a responsabilidade é objetiva do comerciante, cabia a ele provar que não existia nada, ou aqueles objetos não estavam ali. Aí que justifica a instalação de câmeras, justifica a instalação de circuitos de televisão fechado. Por quê? Porque o estabelecimento vai conseguir, pelo menos, comprovar de que aqueles produtos que estavam sendo alegados não estavam dentro do veículo. O que fazer quando a pessoa se depara com um tipo de evento desse, um furto ou mesmo um assalto dentro de um estabelecimento ou no estacionamento? Qual que é o primeiro passo que ela tem que dar? Tem que informar ao estabelecimento, chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência? Como se dá isso? O ideal é se dirigir à administração, seja do condomínio ou do empreendimento comercial, fazer um registro, um protocolo do que aconteceu, em seguida fazer o boletim de ocorrência na delegacia. Para quê? Para que possa justificar, inclusive, o requerimento de filmagens, porque nem todos os estabelecimentos eles concedem as filmagens espontaneamente. Em virtude de uma série de situações, direito de imagem, uma série de outras situações. Mas, quando a autoridade policial ou a autoridade judiciária requer essa apresentação dessas filmagens, eles são, sim, obrigados. É por isso que é importante saber o dia, o horário, mediante registro no estabelecimento comercial e no boletim de ocorrência. E aí o processo se dá em duas esferas, porque tem a parte criminal, né, ocorreu um delito, um furto ou um crime, e também tem a parte civil, do ressarcimento do prejuízo? Com certeza. A filmagem, inclusive, serve para isso. Para, quando for na esfera criminal, o Poder Judiciário e o Ministério Público poder imputar o fato delituoso do furto, do roubo, de qualquer outro tipo de delito, à pessoa que cometeu aquele fato. Só que a responsabilidade civil, que é a obrigação de indenizar por danos materiais e morais, se for o caso, ela é uma outra esfera e outro tipo de responsabilidade. Porque dificilmente o estabelecimento comercial vai responder criminalmente, ele vai sempre responder civilmente. Tá ótimo, a gente ainda tem algumas questões a serem feitas a esse respeito, só peço um minutinho para o senhor, a gente vai para o intervalo e já volta. Sim, senhora. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Délcio Júnior, especialista em direito condominial, que hoje conversa com a gente a respeito da responsabilidade dos condomínios e também dos estabelecimentos comerciais quando acontece algum delito dentro desses estabelecimentos. Doutor, o senhor já falou um pouquinho no bloco passado como se faz a prova desse tipo de crime. Mas roubo é até mais fácil, né? Porque se leva o carro da pessoa, a pessoa tem que provar que o carro estava ali dentro. Sim. Mas o furto é um pouco mais difícil. Como se faz a prova nesse caso? Como eu disse anteriormente, o Código de Defesa do Consumidor, ele deu ao consumidor um instrumento muito importante, que até então não existia, e que chama-se inversão do ônus da prova. Porque, muitas vezes, é muito fácil produzir a prova. Quando nós temos uma filmagem no circuito de televisão do local, quando nós temos testemunha. Mas, infelizmente, alguns lugares não dispõem esse tipo de situação de circuito fechado, ou não teremos uma testemunha naquele momento. Aí, inverte-se o ônus da prova. O juiz tem o direito e a obrigação de, ao verificar que o consumidor que foi furtado, que teve seu bem levado, ele não tem condições de fazer a prova positiva, ele determina que o empreendimento, o local que é onde ocorreu o ato, que promova a prova negativa, ou seja, comprovar que não houve o furto e, em comprovando que houve o furto, efetivamente determinando o que foi levado. É óbvio que o Poder Judiciário e nem a legislação, ele veio para dar àquela pessoa de má índole, dizer que teve um celular, teve sua carteira furtada, desde que isso não tenha ocorrido. Mas a regra não é essa, a regra são pessoas de boa fé que efetivamente eles tiveram seus bens furtados e aí sim, cabe ao comerciante a prova de que quais foram os bens que foram furtados e se houve ou não aquele furto. Agora vamos falar de condomínio residencial, né? Nós temos aí espalhados por todos os cantos condomínios que são residenciais, as pessoas moram lá, mas dentro desses estabelecimentos também há uma atividade comercial. E pessoas estranhas ao condomínio, por serem atraídas por essa atividade comercial, entram neste condomínio. Como que se dá a responsabilidade no caso de algum tipo de crime ou de furto ou roubo dentro desses estabelecimentos? O STJ ele já se posicionou que quando o condomínio for puramente residencial, para que ele tenha responsabilidade, é necessário que exista uma cláusula de responsabilidade civil que os demais condôminos tenham estipulado em assembleia. Quando é um condomínio misto, que é parte residencial, parte comercial, aí a situação muda, porque essa cláusula ela não vai ter essa abrangência toda. Então, nós temos que verificar se efetivamente não existe uma possibilidade de fazer uma blindagem, ou seja, realmente colocar o comercial totalmente distinto do residencial em relação à segurança e em relação à área de circulação, o condomínio vai ter que ter uma segurança muito maior de circuito de televisão, de porteiros, de vigias e até de vigilantes, se for o caso. Mas, em regra, o Poder Judiciário entende que se existe comércio, o comércio é responsável. E aí, como nós estamos falando em condomínio e a socialização de todos os prejuízos é inerente à atividade, aí os condôminos terão que fazer, inclusive, uma taxa extra para indenizar o ocorrido. Tá
Tá ótimo, então, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o advogado Delso Júnior, que é especialista em direito condominial, que hoje falou com a gente a respeito dos estabelecimentos comerciais e até dos condomínios, quando acontece algum delito dentro desses locais. Obrigada pela participação. Estamos sempre às ordens. Até uma próxima. Até a próxima.